Em 25 de junho de 2015, um canal chamado Obscure Horror Corner, que era um canal de terror e jogos de terror no geral, postou um vídeo chamado Sad Satan, Deep Web Horror Game Parte 1. Não só o nome do jogo e o título do vídeo chamaram muita atenção, porque um jogo chamado de Satã Triste, que supostamente tinha vindo da Deep Web, é de fato algo que chama muita atenção. Mas o jogo em si também era bem perturbador. Texturas e resolução em baixa qualidade, ambiente escuro e assustador, áudios estranhos, músicas bizarras. E todo um mistério em volta desse jogo, até porque ele teria saído da Deep Web. Ao longo dos 11 minutos e 50 segundos do vídeo, o conteúdo do jogo é basicamente andar por corredores intermináveis e os ambientes vão mudando com o tempo, ficando cada vez mais bizarros. Depois do lançamento desse vídeo, várias teorias e questões foram levantadas pelo público que tentava entender o que era esse jogo da Deep Web. Seria esse jogo relacionado a um culto satânico? É verdade que ele sofreu restrições até na Deep Web? Será que ele foi criado para roubar sua alma? De qual parte da Deep Web esse jogo saiu? Será que ele foi criado pelo próprio demônio? Todas essas perguntas foram feitas pelo público que tentava entender incessantemente o que era o Sad Satan, esse jogo de terror misterioso que tinha saído das profundezas da internet. Oi, eu me chamo Migs, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou tentar desvendar o mistério todo por trás do jogo de terror que saiu da Deep Web e te mostrar o do porquê ele é o jogo de terror mais errado e bizarro que você vai ver na sua vida. Depois da postagem do primeiro vídeo sobre o jogo, como eu disse anteriormente, acabou sendo gerado muitas dúvidas e teorias sobre o que seria esse jogo e o do porquê que ele tava ali. E depois dessa viralizada absurda que o Sad Satan teve no YouTube e na internet inteira no geral, o Obscure Horror Corner, bobo nem nada, postou mais 4 vídeos jogando o jogo, totalizando 5 vídeos e mais de 45 minutos de gameplay no canal dele. Sendo a penúltima gameplay do Sad Satan o último vídeo postado no canal, mas guarda essas informações que já eu vou falar mais sobre elas. Hoje estão disponíveis no canal do Obscure Horror Corner a primeira, a segunda, a terceira e a quarta gameplay. A quinta foi excluída do canal pelo próprio criador por motivos absolutamente desconhecidos até hoje. Como eu disse, o conteúdo que tinha no jogo era bem bizarro e assustador mesmo, bem digno de Deep Web, principalmente por conta de algumas imagens que apareciam na sua tela enquanto você estava jogando, tipo essa aqui e essa, por exemplo. E o jogo também tem algumas músicas que incomodam bastante, tipo essa aí. E esse grito bizarro aí, por exemplo, também. Obviamente, por se tratar de um jogo da Deep Web, as pessoas começaram a se perguntar de onde exatamente ele tinha saído da Deep Web e o do porquê que ele veio parar aqui na Surface, na internet que você tá usando agora para ver esse vídeo aqui. E depois de um tempinho de espera, o Obscure Horror Corner finalmente revelou que um inscrito tinha enviado esse jogo para ele. Inscrito esse desconhecido que ele nunca disse o nome. As pessoas começaram a pedir o link do jogo para ver se tudo aquilo era verdade, se o jogo realmente existia, e o Obscure Horror Corner mandou esse link que tá aparecendo aí na tela. Para você que não sabe, para acessar a Deep Web você precisa de navegadores específicos. Você não pode acessar com Chrome, o Opera ou o Safari, por exemplo. Normalmente é utilizado o Tor, que é o navegador que utiliza terminações .onion e não .com ou .org igual na internet que a gente está acostumado a usar no dia a dia. Copiando esse link que o Obscure Horror Corner mandou e colocando no Tor, vai ser possível ver que ele tá fora do ar. O que não indica muita coisa, porque diferente da internet que a gente usa normalmente, a Surface, a Deep Web é mais instável. Links aparecem e somem do dia pra noite milhares de vezes por dia. As pessoas começaram a indagar o Obscure Horror Corner e dizer que o link tava fora do ar, e aí ele mandou um link do Mega, que eu não vou colocar aqui por razões óbvias, para as pessoas poderem baixar e jogar o jogo. E lá tava o Sad Satan. E meus amigos, é aí que começa o verdadeiro problema. Já começa com uma música extremamente estourada, que obviamente eu vou baixar um pouco, mas enfim. Começamos aqui o jogo, tem esse sol estranho aqui na parede. Você vê que o jogo é bem escuro.
Ó, dá pra agachar e se você agachar, tem uma pá do lado e você é uma mochila. Por algum motivo, eu acho que é uma mochila isso aqui, né? Tem essa porta aqui e pra interagir. E o jogo basicamente consiste nesses corredores, né? Bem bizarrões assim. Fica tranquilo aí, você que tá assistindo que não tem jumpscare nem nada. Esse jogo aqui é bem tranquilo não, né? Não é bem tranquilo, mas não tem jumpscare. A gente vai andando aqui. Passa pela segunda porta. Ó, aqui já fica mais bizarro. Tem esses tijolos aqui. Aí a gente vai andando até aqui que a gente pode pegar ou a esquerda ou a direita. Aí já começa um áudio bem bizarrão. Mas vamos começar aqui pela direita. Ó, vindo até aqui aparece essa imagem na tela. Meio sem contexto, mas depois eu vou explicar o que é cada uma delas, tá? Mas enfim, aqui não tem mais nada. Só vi que dá pra correr agora. Tá vindo pra cá, o áudio fica até mais bizarro, velho. Olha isso. Ó, aqui já fica muito tenebroso. Olha isso. Tá, aqui tem dois caminhos. Vamos pra cá. Ó, aqui na tela eu vou ter que borrar, mas aparece um gore de um cara que teve a cabeça, né? E o corpo dele tá todo cortado. Ele tá sem as mãos também, né? E eu não, obviamente não posso mostrar isso aqui em vídeo. Mas é bem feio, você viu que fica alguns segundos na tela, que é justamente pra chocar você, né? Pra você, enfim, ficar aterrorizado. Aparece ali, keep going, continua indo. Andando pra cá, ver o que tem. Mesmo jogando esse jogo algumas vezes, ainda, mesmo sabendo que não tem nada, é ainda um pouco esquisito. Deixa eu ver o que tem nessa sala aqui. Ó, se vira enquanto você pode. Ó, e aqui tem uma das imagens que eu vou falar mais pra frente, mas é uma imagem bem feia de um bebê com a cabeça toda, né? Imagem bem triste, vocês podem ver que fica um tempo na tela, né? Fica realmente um tempo considerável aí, justamente pra chocar. E aqui você acha essa garotinha, né? Inclusive no nome dos arquivos o nome dela é Ghost Girl. Olha aí, toda bizarra, mas ela não faz barulho não. Enfim, vamos voltar aqui. Ó, essa porta aqui tá trancada. A gente vai ter que vir aqui e pegar uma chave. Aqui já aparece outro gore, que é outro gore bem feio, né? Bastante sangue e tal. Olha, aqui dá pra gente abrir. E aqui aparece essa imagem desses dois, que eu já explico também o que é. E dá pra pegar a chave que a gente vai usar pra abrir aquela porta que tava trancada. Aqui. Aparece a imagem desse cara aí rapidinho. E agora uma imagem que eu vou ter que censurar, mas tá escrito eles todos são pegos, né, na tela. Fica por uns bons segundos. É uma imagem bem feia de uma criança que teve a cabeça, né, infelizmente, é bem feio. E chegando aqui, você cai nesse lugar que é basicamente um nível sem saída. Agora eu posso mostrar uma imagem do Will Smith, que até parece engraçada. Tá aí o grito que eu mostrei antes pra vocês, mas já eu explico o que é. Opa, na verdade aqui tem fim ainda. Aparece essa imagem aí dessa estátua da justiça. E estamos aqui num lugar completamente sem saída, e aqui seria o final do jogo, né? Bem bizarro. Esse é o gameplay do Sad Satan.
Como vocês puderam ver, o jogo realmente existe e dá pra jogar, tanto que eu joguei ele. Não é uma daquelas lendas da Deep Web, tipo as camadas da Deep Web ou coisas do tipo. Ele realmente estava lá. A experiência do Sad Satan, apesar de ser bem curta e absolutamente sem sentido, é uma experiência assustadora e bem bizarra. Então acredito eu que talvez o jogo tenha cumprido o seu propósito. Mas enfim, as pessoas de fato jogaram o jogo e começaram a se perguntar: será que esse jogo foi criado pra infectar o PC da galera? Ou será que esse jogo foi criado pra consumir conteúdo bizarro e satânico? E bom, pelo conteúdo que vocês viram que tem no jogo, conteúdo bizarro e algumas coisas até criminosas, deu pra ver que essas perguntas não parecem mais tão absurdas e hilárias como no início do vídeo. Então, para desvendar esse mistério e ver se o jogo é realmente tudo isso que falavam, vamos ver de onde veio cada coisa e esclarecer tudo isso. Os áudios do jogo são perturbadores, sim, mas nem tanto, na verdade. Com um pouco de pesquisa e engenharia reversa, a gente consegue achar coisas bem esclarecedoras. Esses são os áudios que existem na pasta do jogo e a gente vai tentar desvendar o que é cada um deles. O primeiro deles é o alab2.wv, que é esse áudio aí. É um áudio bem assustador, mas não passa de uma versão modificada da música Alabama Song da banda The Doors. Nada demais. Os áudios Fire.wv, Hit1.ogg, Footsteps.wv e Footsteps.ogg são respectivamente um som de tiro e um som de grito bem curto. Ambos, pelo que me parece, pelo que eu pesquisei, eles não foram usados no jogo. Eles só estão largados lá na pasta mesmo. Já os outros dois sons são sons de passos, que fazem parte do campo sonoro do jogo normal. E tem também o Growl.ogg, que é esse gemido, grunhido aí que você vai ouvir agora. E o engraçado é que todos esses áudios que eu falei agora fazem parte do pacote de áudios padrão da Terror Engine, que é uma engine para você criar jogos de terror. E daí já dá para saber que o jogo foi feito nessa engine, mas já já eu falo mais sobre essa parte técnica do jogo. O áudio Hong Kong Reverse.wv é bem incômodo e bem assustador de certa maneira, mas se você jogar num software de áudio e inverter essa música, você vai ver que é só a música do jogo Hong Kong 97 da Atari. Então até agora nada de bizarro e nada de Deep Web, até porque todo o áudio pode ficar assustador se você fizer as modificações certas, né? O próximo áudio é o Jim.wv, que na minha humilde opinião é o áudio mais bizarro de todos que tem no jogo, de longe. Esse áudio é basicamente um trecho da última entrevista concedida por Jimmy Savile antes dele morrer. Eu falo sobre o Jimmy Savile mais pra frente e você vai entender do porquê que esse áudio é tão bizarro. Claro que a versão do jogo tem modificações, mas o trecho original é esse aí que você vai ver agora. There's nothing wrong with it. You haven't broken any laws, have you? None whatsoever. There's nothing wrong with it. You haven't broken any laws, have you? None whatsoever. And if I do, well, I'll stand for that as well. Já o áudio intitulado de Swed.wv de fato é bem assustador e não teve nenhuma modificação antes de ser introduzido no jogo. Esse áudio foi retirado de uma transmissão de uma rádio bem antiga chamada Swedish Raspberry, uma estação de números polonesa que era basicamente usada para trocar informações criptografadas entre agentes de inteligência. Tá, mas e aquele grito daquela mulher? Será que ele foi retirado de um vídeo de uma pessoa sendo torturada? Será que mataram alguém pra gravar esse grito e colocar no jogo? Será que esse grito veio de alguma Red Room da Deep Web, que são aquelas salas da Deep Web que você paga pra ver pessoas sendo torturadas ao vivo? Na verdade, como você já deve esperar, não é nada disso. Esse grito, na verdade, faz parte de uma biblioteca de áudio bem antiga e inclusive foi usado em diversas mídias diferentes. Tipo nessa boneca aí de Halloween.
e no Slendytubbies, que é um jogo de terror dos Teletubbies criado pela ZeoWorks, a mesma criadora da engine que o Set Satan foi feito. É bem assustador, mas pelo menos não é ninguém morrendo. É uma mulher atuando e atuando muito bem, diga-se de passagem. Bom, a gente sabe que no jogo tem essas imagens bizarras, o que seria esperado de um jogo da Deep Web, mas da onde elas vieram e o que são essas imagens exatamente? A imagem que mostra um cara rodeado de crianças é de Rolf Harris, um homem que gostava de crianças de um jeito bizarro, se é que você me entende, que fez pelo menos 12 vítimas entre as décadas de 60 e 90, incluindo a sua própria filha. Já a imagem que mostra um homem do lado da Margaret Thatcher é de Jimmy Savile, aquele cara que eu comentei antes. Jimmy era um DJ e personalidade de TV e rádio. Ele era uma figura pública que inclusive era envolvido com trabalho voluntário, e nessa imagem justamente que mostra ele segurando uma plaquinha, tá escrito NSPCC é ótima, sendo essa NSPCC a Sociedade Nacional para a Prevenção de Crueldade contra as Crianças. Ironicamente, foi constatado o envolvimento dele no abuso de mais de 63 pacientes, incluindo crianças e até uma idosa de mais de 70 anos em um hospital onde ele tinha acesso irrestrito. Em 81, ele visitou a Margaret Thatcher para pedir doações para o projeto e foi nesse momento que a foto foi tirada. Já a foto desse japonês aí é de Tsutomu Miyazaki, um ex-técnico de fotografia responsável pelo assassinato brutal de 4 meninas, sendo uma de 7 anos, uma de 5 e 2 de apenas 4 aninhos entre os anos de 1988 e 1989. Seus crimes foram homicídio, e até... Por fim, a imagem da figura da justiça é uma estátua em Frankfurt, na Alemanha, como eu tinha dito enquanto estava jogando. Em relação aos gores, preparem o estômago porque agora vem de fato a parte tenebrosa da coisa. Inclusive, se você for sensível ou não quiser assistir essa parte do vídeo, você pode pular para esse minuto aqui, onde eu já vou ter acabado de falar sobre esse assunto. O primeiro gore é de uma criança que deve ter de 5 a 6 anos de idade, com a cabeça... Ela foi tirada do fórum 8chan e a gente não tem muita informação sobre. Só dá pra ver que é muito explícito e muito triste. Na imagem dá pra ver que do lado da cabeça da criança tem uma roda de caminhão que provavelmente foi o que causou esse terrível acidente. O segundo gore é de uma das vítimas do assassino Richard Cottingham. Ele era conhecido por mutilar os corpos de suas vítimas. Na imagem, que também é explícita, mostra um cara com a cabeça e o corpo bastante mutilado. Algumas pessoas afirmam que essa imagem na verdade é do assassino Jeffrey Dahmer, mas eu sinceramente não quero procurar por essa imagem e ter certeza e ter que ver ela de novo. Então deixo pra você aí o benefício da dúvida. Já o terceiro gore é de uma das vítimas do assassino Jeffrey Dahmer, que você provavelmente já conhece. Segundo as investigações, ele cerca de uma pessoa por semana e foi responsável pelo assassinato de 17 homens e garotos, incluindo alguns menores de idade. E o cara que está presente na foto, infelizmente, é uma dessas vítimas. O quarto e último é basicamente a imagem de uma criança de, no máximo, 1 ano de idade, com a cabeça provavelmente por um explosivo na guerra da Síria. Sobre aquela imagem que apareceu do nada e foi até meio cômica do Will Smith, sabendo o contexto por trás dela, não tem nada de cômico. A versão que eu baixei do jogo, porque eu não vou falar onde eu baixei e nem disponibilizar aqui por razões óbvias, trocou a imagem original que tinha de fato no jogo pela imagem do Will Smith. Porém, o jogo original que o Obscure Horror Corner disponibilizou naquele link do Mega não tinha a imagem do Will Smith. No lugar da imagem do Will Smith, tinha na verdade uma imagem com uma pessoa muito nova. Mais nova do que deveria, se é que você me entende. Eu não vou descrever a imagem aqui pra vocês, até porque eu não vi nem quero ver, mas pelo que eu ouvi falar no subreddit do Set Satan, é de fato uma imagem bem perturbadora, como todo tipo de conteúdo assim, nojento e repugnante. Só pra deixar claro novamente, a versão que eu baixei do jogo não tem esse tipo de conteúdo, até porque a versão original que tinha essa foto é considerada uma lost media hoje em dia, mas sim, é absolutamente confirmado que de fato a versão original do jogo continha
uma foto de CP. Depois de tanta coisa bizarra, teorias, deep web, dúvidas e até conteúdo ilegal, quem que criou o Sad Satan e da onde ele saiu? Voltando naquele link que eu falei lá no começo do vídeo, se você reparar bem, você vai ver que tem um número 9 no link. Só que, segundo o manual do próprio Tor daquela época, porque hoje os links funcionam de maneira diferente, os links do Tor, que são caracteres aleatórios, não são igual os links da Surface, tipo youtube.com ou outlook.com, eles são compostos de caracteres aleatórios de A a Z e de números de 0 a 7. Então é impossível esse link ter saído da Deep Web porque ele tinha o número 9, número que não existe em nenhum link da Deep Web. E ele sempre afirmou e insistiu que esse era o link mesmo que o inscrito tinha enviado e que esse era o link por onde ele baixou o Sad Satan. Também indagaram ele perguntando do porquê que ele compartilhou um jogo que tinha gore e envolvendo menores, e ele disse que o jogo que ele disponibilizou não tinha nada disso, até porque nos vídeos dele de fato não tinha nada ilegal. E depois das pessoas finalmente descobrirem que aquilo se tratava de um link falso, o Obscure Horror Corner disse que na verdade ele tinha alterado o link para que as pessoas não se deparassem com o conteúdo ilegal e pesado que tinha dentro do jogo. Bem controverso, né? Em um dos arquivos presentes no próprio jogo que o Obscure Horror Corner disponibilizou, intitulado de outputs_log.txt, é possível ver algumas linhas se referindo a arquivos do jogo, mais especificamente de arquivos carregados do jogo. E dá pra ver que o nome do usuário contido nesse arquivo era Jamie, o mesmo nome do criador do canal. Ou seja, ele era a última pessoa que tinha aberto o jogo antes de mandar ele para alguém. Isso não indica exatamente que ele criou o jogo, mas por que ele teria enviado a versão do jogo que ele jogou pela última vez e não a versão original que o inscrito tinha enviado para ele, né? O inscrito. Já que possivelmente ia dar pra saber pelo menos o nome, talvez, da pessoa que tinha criado aquele jogo. E lembra que eu disse que no canal da Obscure Horror Corner, no total, tinham mais de 45 minutos de gameplay de Sad Satan? Comparando com o jogo que ele disponibilizou, que inclusive eu joguei, dá pra perceber que o jogo é muito mais curto do que ele mostra, até porque dá pra zerar em, 5 minutos? Fora que o jogo disponibilizado não tinha diversos conteúdos que tinham nos vídeos que o Jamie tinha postado, não só níveis, mas como áudios e imagens também. Mas como que isso é possível, sendo que dá pra zerar o jogo em 5 minutos? Na própria pasta Levels do Sad Satan, onde estão disponíveis os níveis do jogo, dá pra ver que só estão disponíveis os níveis 7 e 9. Então concorda comigo que se essa história de jogo da Deep Web que o Jamie falou fosse verdade, ele não precisaria ter mentido tanto e ter se colocado numa saia justa depois de descobrirem conteúdo ilegal num jogo que ele mesmo disponibilizou? Inclusive, mesmo que ele não tenha criado o jogo, é crime no mundo inteiro você compartilhar qualquer tipo de mídia que contenha conteúdo sexual envolvendo menores de 18 anos. Então, ele, sabendo que tinha esse tipo de conteúdo, disponibilizou isso para os inscritos. Só nisso, ele já estava extremamente errado e já era um criminoso. Mas enfim, depois disso tudo, o Jamie simplesmente apagou a quinta gameplay do Sad Satan, apagou todo o conteúdo que continha na descrição dos vídeos, apagou tudo que ele tinha falado com os inscritos e sumiu para sempre. Com todas essas incongruências, mentiras e coisas que o público descobriu, dá pra concluir que o Sad Satan, na verdade, foi criado pelo próprio Jamie, dono do canal Obscure Horror Corner, com o intuito de viralizar na internet com esse assunto da Deep Web que estava extremamente em alta em meados de 2015. Como eu tinha falado até do subreddit do Sad Satan, existem algumas comunidades e muitas pessoas que tentam descobrir alguma coisa a mais desse caso todo, mas eu pessoalmente acredito que a internet já descobriu tudo o que tinha pra descobrir desse caso misterioso. E as coisas que a gente não tem resposta, infelizmente, vão continuar dessa maneira. Depois de todos esses acontecimentos, uma investigação mais a fundo feita pelo público descobriu que o Jamie, na verdade, não se chamava Jamie. Ele era um cara chamado Gary Graves. E esse Gary Graves não tinha esse tipo de conteúdo ilegal no computador dele pra colocar no jogo e viralizar. Ele de fato consumia esse tipo de conteúdo. Assim, se a gente fizer um exercício rápido, vai ficar muito mais claro. Assim, pensa comigo. Achar fotos de violência
reais, ou seja, os gores pela internet, é muito fácil. Qualquer pessoa pode achar digitando aí no Google. Só que fotos de... não. Então, será que alguém realmente iria atrás disso só pra fazer um joguinho assustador e viralizar na internet? Acho que não, né? Porque mesmo que você tente procurar muito, são em lugares específicos em que existem esse tipo de conteúdo. E se você for uma pessoa minimamente normal, você não vai querer chegar perto disso sob nenhuma circunstância. Então, por mais que eu e provavelmente você que esteja assistindo goste bastante de casos criminais, até agora com o Epstein Files, que tá bastante em alta, a gente não sabe onde achar esse tipo de conteúdo porque a gente não é doente da cabeça. Mas um pedófilo que faz isso pra saciar a lascívia dele, sabe. E de fato descobriram com as mais fartas evidências que o Gary de fato participava ativamente de comunidades de trocas e vendas de conteúdos ilegais envolvendo crianças. E isso me fez chegar a uma conclusão que parece muito viajada, mas é uma teoria que, na minha opinião, é bem sólida na verdade. Muito provavelmente a foto desses assassinos que existem no jogo são, na verdade, para homenageá-los. E não colocar aquilo ali pra deixar mais assustador, obscuro, caso criminal. Até porque, como você pôde perceber, as fotos dos criminosos e até o áudio do Jimmy Savile representavam criminosos e criminosos que especificamente gostavam de crianças. É específico demais isso, você não acha não? Não é algo só pra chocar, porque se eu colocar a foto desse verme imundo satânico aí na tela, você não vai ficar assustado. Por isso que na minha visão era algo feito mais pra glorificar esse tipo de verme mais do que qualquer outra coisa. Depois dos vídeos, áudios manipulados, imagens bizarras, das afirmações sem sentido e controversas do Jamie, o que é o Set Satan afinal? Set Satan não é um jogo amaldiçoado, não é um jogo criado pelo próprio demônio e muito menos saiu da Deep Web. O que realmente é o Set Satan, ou pelo menos o que parece ter sido, foi um jogo criado para viralizar e principalmente para chocar qualquer pessoa que tivesse contato com esse jogo. O link falso da Deep Web, as mentiras do Gary, os arquivos criminosos que continham no jogo, tudo isso fez com que a própria internet gerasse mitos e histórias em volta do jogo ela mesma. Todos os arquivos do jogo, incluindo a engine, assets, imagens, áudios, até os gores, tudo é possível ser encontrado na Surface, na internet normal, exceto por um arquivo. Aquele arquivo de conteúdo ilegal que não deveria existir. Set Satan não ganhou essa notoriedade toda pelo que realmente era, mas sim pelo que parecia ser. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo, eu espero de fato que você tenha gostado. Foi um assunto bem pesado, mas eu acho o caso do Set Satan muito interessante, porque a gente pode ver o quão longe o ser humano pode chegar nessa coisa de querer viralizar e chocar as pessoas. Peço perdão pelo tempo aí que eu fiquei sem postar vídeo, vocês puderam ver que muita coisa mudou, eu tô mostrando meu rosto, o estilo de edição tá um pouquinho diferente também, mas eu espero que você tenha gostado desse estilo novo de vídeo. E se você gostou, por favor, deixa um like, se inscreve e aperta o botãozinho de hype aí embaixo se você tiver pelo celular, que me ajuda bastante e me ajuda a ter mais motivação para postar esse tipo de vídeo. Se você prefere o estilo antigo, também comenta aí, é muito legal para eu saber, porque fazer os vídeos assim dá mais trabalho, mas acredito que gera uma conexão entre criador e público muito maior. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero te ver em breve, um beijo, se cuida e tamo junto.